A gente volta a falar da situação em Petrópolis, agora numa conversa com a Cláudia Renata Ramos, representante líder do Movimento do Aluguel Social e Moradia de Petrópolis. Muito obrigada pela gentileza de nos atender. Cláudia, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo espaço. Cláudia, eu quero começar te perguntando como a gente chegou até aqui, né? Quando a gente vê tragédias como a que aconteceram em Petrópolis, a gente costuma falar das questões ligadas à moradia, mas os problemas de moradia não começam quando as tragédias acontecem. Então, quero te perguntar o que veio antes. Quais eram as questões principais de moradia que a cidade de Petrópolis enfrentava? Então, desde 1988, né, quando teve a primeira grande tragédia, uma das primeiras grandes tragédias no município, a gente vem sofrendo com isso e até então, né, nenhuma política pública, não só habitacional, porque eu acho que antes disso também a parte de defesa civil, de prevenção, essas coisas todas, até que tem o trabalho, mas precisaria de algo um pouco mais voltado para a região serrana, um estudo maior, né, algumas coisas, as pessoas que entendem um pouco mais deveriam ter feito um trabalho para que a gente não chegasse até onde a gente chegou. Porque, por exemplo, desde a tragédia de 2011, ao qual eu sou resiliente, né, dessa tragédia, foi criada a Defesa Civil no município. E, enfim, existe uma Secretaria de Defesa Civil até federal. Então, a gente precisava de um estudo voltado para a região serrana do estado para que essas coisas não chegassem ao ponto que chegou, né? A gente sabe que é uma tragédia socioambiental, a gente sabe que a gente também está sofrendo com os problemas climáticos, mas hoje em dia a gente tem tanta tecnologia, né? Tem tanta coisa que pode se fazer. Então a gente fica bem chateado porque a gente acha que poderia ter sido amenizado um pouco. Exatamente, né, Cláudia? Esse é o problema, né? Eu queria saber de você, como essa importante figura. É claro que agora é um momento ainda de tentar se ajudar. Infelizmente, os números continuam crescendo a cada hora. A gente tem noticiado aqui na Band News FM. Mas já foram várias tragédias, você mesma disse, vocês estão já pensando, não sei se esse é o momento, o que fazer daqui por diante, como se reunir com autoridades, como é que funciona esse tipo de diálogo? Então, a gente já tem, né, alguns anos que a gente tem tentado falar, né, com todas as pessoas competentes aí, para estar vendo esse tipo de trabalho. É isso que eu estou tão esgotada, né? Eu peço perdão até pela minha fala, porque a gente fica muito cansado, porque são coisas que a gente tem batido na tecla ao longo desses 7 anos que eu, por exemplo, estou à frente do Movimento do Aluguel Social e Moradia de Petrópolis, né? De um estudo maior, de algo maior para que se faça, para que isso não aconteça em grandes proporções. Por quê? Porque a gente está vendo em outros, ao longo, né, o mundo inteiro se prepara para grandes catástrofes. E por que no Brasil não se pode fazer isso, né? Não pode ter um trabalho desse igual tem fora do país para a nossa cidade, para a nossa região do estado, não só no estado do Rio, como em todas as outras cidades, né? A gente vê grandes tragédias, não só da região serrana, que é uma coisa climática, mas também em Brumadinho, também em outros lugares, né, na Bahia. Enfim, o Brasil precisa agora, urgente, de uma política pública voltada para essas catástrofes climáticas e para isso tudo. E a gente já está em conversa. Hoje de manhã a gente teve reunião com a ouvidoria, com a Defensoria Pública do Estado do Rio. A gente está tentando dialogar com os governantes. Ontem mesmo eu tive uma reunião com o secretário de Assistência Social, Matheus Quintal. Estivemos conversando. Infelizmente, só com o município que a gente ainda não conseguiu diálogo. E vou chamar aqui para a conversa também a Luana Bernardes, nossa colega da Band News FM no Rio, que também tem pergunta. Luana, bem-vinda e por favor. Oi, Gabi Coutinho. Boa tarde a todos. Cláudia, a gente acompanha todos os anos, né, especialmente no verão, na redação, quando chove na região serrana, já liga um alerta, né, de preocupação.
E esse ano não foi diferente. Quando veio a chuva de terça-feira, a gente já ficou atento aqui na redação, com preocupação, e infelizmente soubemos aí da tragédia ao longo da noite de terça-feira e também no dia seguinte, com a contagem aí dos estragos na cidade. Em 2011, né, a gente, na tragédia da região serrana, com milhares de pessoas mortas, a gente acompanhou algum movimento do governo federal até de entrega de programas residenciais do Minha Casa Minha Vida. E eu queria saber o que mudou do ano passado de 2011 para esse ano, né? Porque a gente vê todas as vezes essa situação, né, de moradias em locais de encosta, né, em áreas de risco. A gente sabe que, apesar de toda a tragédia, muita gente ainda mora em encostas, em locais que não são adequados. Queria saber o que mudou de 2011 para agora. Então, Luana, mudou muito pouca coisa, né? De 2011 para cá mudou muito pouca coisa. Tanto que muitas das famílias de 2011 sofreram novamente com essa tragédia de 2022. Né? Então, em relação, assim, às unidades habitacionais, foram muito poucas. A gente tem um déficit habitacional enorme na região serrana, em Petrópolis também enorme. E até então, até 2018, 2019, eram 234 áreas de risco só em Petrópolis. A gente acredita que isso aumentou muito e agora a gente vai ter um problema muito maior, né? Muito maior, porque a cidade praticamente acabou. Todos os bairros ao entorno do centro histórico caíram. Então, assim, a gente está com um problema muito grande e mudou muito pouca coisa. A política pública habitacional não tem, tanto no município quanto no estado. Toda vez que troca a cadeirinha do poder, né, param uma coisa e aí vem um outro governo, começa a lançar um outro programa. Ao longo desses 11 anos, só eu já conversei com 4 governadores, foram, se eu não me engano, 2 ou 3 presidentes, secretários, então, de infraestrutura, era secretário das cidades, secretários de habitação, isso só no governo do estado. A gente já conversou com mais de uns 10 ou 15, isso ao longo de 11 anos. Então, assim, infelizmente é uma coisa política também, porque a gente anda, por exemplo, vou tirar agora, só agora, nesse momento, a gente está com o programa Casa da Gente do governo do estado. A gente está dialogando desde quando esse governo entrou, para que se começasse a fazer algumas unidades habitacionais na região serrana, em Petrópolis também, né? A gente está praticamente há uns 5, 6 anos lutando por 300 e poucas unidades que não saem nunca do papel. Entra governo, sai governo e o negócio não sai do papel. Né? O governo do estado puxou agora a responsabilidade dessas unidades, né? Porque o programa Minha Casa Minha Vida acabou, o programa Verde e Amarelo não se tem nada ainda, porque o governo federal disse que iria terminar de fazer as unidades do programa Minha Casa Minha Vida, que a gente está vendo que quase nada andou também, que a gente vê vários elefantes brancos ao longo do país todo, sem terminar, do programa Minha Casa Minha Vida, e agora aí cria um outro programa habitacional que foi só para trocar de nome, porque não tem nada para lugar nenhum do país. E não terminaram os outros. Então, assim, o povo sofre com isso, né? Isso a nível nacional e principalmente nas cidades da região serrana do estado do Rio, a gente está nessa luta e parece que a gente está dando murro em ponta de faca. Então, assim, mudou muito pouca coisa. Vocês estão sendo ouvidos agora? O movimento social está participando das conversas, está sendo ouvido para saber das necessidades? Vocês estão participando dos diálogos? Então, não. Eu estou aqui desde o primeiro dia, né, tentando conversar com alguém do município, do governo do estado. Eu consegui ontem que eu consegui falar com o secretário de assistência social do governo do estado, mas não eles não têm chamado a gente para dialogar. Os únicos que nos escutaram foi hoje a ouvidoria e a Defensoria Pública do Estado do Rio.
Cláudia Renata Ramos, representante líder do Movimento do Aluguel Social e Moradia de Petrópolis, obrigada pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade. Espero que na próxima em circunstâncias melhores. Boa sorte por aí. Obrigada pelo espaço. Continue aí orando pelos petropolitanos e dando essa força para todos nós aqui, porque a gente vai precisar. Tá bom? Obrigado, boa tarde.